donos de animais domésticos vivem mais tempo? Fiquei agora a saber. O que é bom porque vamos ter essa tua cara linda até aos 180. Até já, Diana Gomes. Até já. Ora, um aplauso ao nosso Pedro Paiva, à minha fresca Rosa Amaral e à Inês Real. Falamos precisamente deste tema que já é um tema científico, objeto de estudo. A ciência comprova que donos de cães vivem mais tempo. Oh, meu amor, desculpa, não te apresentei. É a tosta mais boa do tio, pois é. Agora está a decidir o que está no ar, ignora-me, passa a vida a bajular-me e agora é isto. Um aplauso à tosta também. A tosta é da nossa Rafa. E está a ficar sem pelinho no focinho. A tua dona já tem mais pelo que tu, meu amor, na cara. Bom, ora bem, então, isto é um dado. Não era para dizer, mais uma inconfidência. Valha-me Deus, mas temos que dar coisas às pessoas para elas irem conhecendo a nossa equipa. Bom, estávamos a falar de um estudo que foi feito na Suécia. Exato, exatamente. Então, ou seja, aquilo que era até ao momento quase intuitivo, de senso comum, passa a ser cientificamente comprovado. Na Suécia foi feito um estudo em que vêm, digamos que, comprovar, através da recolha de informação de uma população de 3,4 milhões de pessoas, creio eu, que, e numa idade média entre os 40 e os 80 anos, que as pessoas que vivem com animais de estimação, neste caso animais de companhia, é o termo adequado, cães, precisamente, que têm uma probabilidade de aumento de esperança média de vida aumentar. Isto porquê? Porque a presença do animal previne uma série de fatores, como por exemplo ataques do miocárdio, por exemplo. Porquê? Porque o contacto com os animais promove uma série de competências e promove uma série de critérios que fazem com que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável. Na realidade, a felicidade faz bem à saúde e aquilo que os animais nos dão é, sobretudo, entre tantas outras coisas, a capacidade de nos fazerem felizes. Nem mais, porque há uma série de fatores que estão associados à presença do animal, ou seja, o sentimento de segurança para pessoas que vivem sozinhos é um grande fator, saber que temos ali um animal que nos dá sinal de alguma coisa, que nos faz alguma companhia, mais o facto de nos obrigar a combater o sedentarismo, porque se eu tenho um animal não posso ficar fechado em casa. Não há depressão, não há, pode até não lavar o prato, pode até não fazer comer, mas tem que ir à rua passear. E tens outro fator que é excepcional em relação ao cão, neste caso, porque o cão não olha à idade da pessoa, não olha à condição física, não olha ao estatuto social, não olha à condição financeira, não julga, é mais ouvinte do que julgador. E, portanto, todas as interações ele tem, por norma, um feedback logo imediato, porque o cão vive no imediato. O cão não pensa no amanhã. Então, quando tu fazes uma festa a um animal, por exemplo, ele de imediato mostra que está agradado. Isso é tão libertador, não é? Não pensar no amanhã. Exatamente. E coisa que não se sucede muitas vezes com os animais humanos. Tu nem sempre demonstras aquilo que pensas ou sentes. E isto é um retorno imediato e faz com que, efetivamente, esta ligação das pessoas com os cães, neste caso em concreto com os cães, seja algo de muito especial. É interessante que este estudo, Inês, venha da Suécia. Os países nórdicos são provavelmente os países com menor taxa de violência com animais e de abandono. Sim, para além de facto desses países terem uma menor taxa de abandono e de violência, isso é sintomático porque tomaram passos legislativos antes de Portugal. Há muitos mais anos que temos, de facto, inclusive na Alemanha, portanto, o reconhecimento na própria Constituição dos direitos dos animais. Em Portugal, só este ano é que reconhecemos o Estatuto Jurídico dos Animais. Os animais deixaram de ser coisas jurídicas. É aquilo que já nos dizia o senso comum, portanto, todos nós já sabíamos que eles eram seres vivos. Para quem tem animais e para quem respeita, e para quem respeita, sim, claro, obviamente há pessoas que não têm animais e que os respeitam. Podemos não gostar, mas devemos respeitar. E é isso que a legislação nos vem dizer. De facto, Portugal deu este passo muito importante. Esperamos que venhamos a acompanhar essas taxas bem-sucedidas dos países do norte da Europa. Enquanto jurista, que outro tipo de legislação é que deveria ser aprovada em Portugal? Bom, para já, eu acho que devíamos clarificar a lei de criminalização dos animais de crimes e abandono contra animais, não só de companhia, mas os demais animais. Hoje em dia, maltratar um cavalo não tem qualquer sanção, enquanto que maltratar um animal de companhia tem. Começaríamos logo por aí, porque de facto o maltrato e a violência deve ser erradicada da nossa sociedade.
Agora temos alguns projetos em curso até, inclusive é para permitir o acesso de animais aos restaurantes ou outros estabelecimentos, e isto tem a sua importância pelo seguinte: se nós queremos uma sociedade em que não se abandonem animais, temos que permitir que a Dona Maria, que tem a sua idade já avançada, quando vai ao supermercado ou quando vai tomar o seu café pela manhã, possa aceder com o seu animal de companhia. E aquilo que está em curso, por exemplo, é que de facto os proprietários dos estabelecimentos possam permitir que um animal aceda a um determinado estabelecimento. Portanto, não está aqui em causa impor que todas as pessoas possam aceder. Isto são passos simples que permitem uma vida em sociedade mais harmoniosa com os animais. Isto é uma pergunta à lei de quase consideração. Sim, já estamos a legislar neste sentido, mas ainda temos um grande caminho a nível do civismo e do senso comum cívico, porque parece-me a mim que, apesar de já termos legislação, ainda não se cumpre muita dessa legislação. É verdade. Não se efetiva a pena. Nós verificamos essa questão da fiscalização, com a questão dos dejetos caninos, em que os detentores por vezes não têm o cuidado de apanhar os dejetos, portanto não há aqui fiscalização também suficiente nesse sentido. Mas mais do que estas questões de sociedade, aquilo que nós vemos que tem sido muito reclamado é de facto um reforço da proteção dos animais. E isto é fundamental porque não faz sentido nós maltratarmos um animal de companhia, que estejam confinados em varandas. Não faz sentido maltratarmos um animal. Ponto, exatamente. Não faz qualquer sentido. E, portanto, é neste sentido que a legislação tem que ser reforçada. Recordo que nós vamos ter agora este ano também uma moratória que entrou. Sim, Tosta, já falamos contigo, está bem? Ela concorda, a Tosta concorda, subscreve. Ela tem para aí 6 meses, mas já tem opinião. Sim. Eu recordo que recentemente nós passámos também a ter uma legislação que vem proibir o abate nos canis municipais e vem determinar que o controle da população deve ser feito por meio da esterilização. Esta parte da esterilização já entrou em vigor. Qualquer animal que seja adotado num canil municipal deve vir já esterilizado para que não se reproduza, para que não haja uma... Concorda com a castração pediátrica? Vamos lá ver, a questão da castração pediátrica terá que ser sempre um médico veterinário a ver caso a caso se é ou não recomendável, porque pode aquele animal não estar apto para ser esterilizado ou castrado. Portanto, nós não podemos genericamente dizer sim ou não. Tem que ser sempre visto caso a caso, tal como nas pessoas. Se eu tiver um problema de saúde, o médico terá que olhar... Vou fazer outra pergunta ainda mais difícil. E acha que isso se cumpre? Acho que não, que infelizmente nem sempre se cumpre, que temos que de facto apostar na formação, e a própria legislação já vem neste sentido, na formação de todos aqueles que possam lidar com a questão dos animais, seja as forças de segurança pública, as próprias câmaras municipais, que têm aqui um papel importantíssimo, sobretudo os médicos veterinários municipais. Temos que apostar na formação destes diferentes agentes que no dia-a-dia têm aqui este chapéu de proteger os animais no nosso país. Acha que fez diferença o facto de estarmos representados no Parlamento, nem que seja por um deputado de um partido que é o PAN, fez a diferença? Eu acho que tem feito toda a diferença, até por uma simples razão. Em 2 anos nós já tivemos a alteração do Estatuto Jurídico dos Animais, que foi um passo gigante no nosso país, inclusivamente com uma medida muito mais auspiciosa que os outros ordenamentos. Nós autonomizámos dentro do próprio Código Civil os animais, enquanto que os restantes países continuam a estar no regime das coisas. Alterámos a criminalização dos maus-tratos e o abandono de animais de companhia. Têm sido feitas muitas propostas no sentido de melhorar, reduzir o IVA, incluir no próprio orçamento as campanhas de esterilização e os valores para os canis municipais. Foi dotado Agora, de €1 milhão. Já podemos reduzir despesas médicas no IRS, mas Exatamente. é pouquinho Mas é o começo. para aquilo que é o valor das despesas médicas quando temos um animal doente. Não só é o começo, como houve esta verba muito importante. O ano passado houve €1 milhão que foi consignado para melhorar as condições dos canis municipais. Este ano o Orçamento de Estado passou a prever para 2018 €2 milhões para melhorar, dobrou. Infelizmente foi chumbada a proposta, quer do PAN, quer do Bloco, que visavam dar mais verbas para as campanhas de esterilização, mas de facto um homem tem feito a diferença. E acho que isso deixa-nos a todos bastante orgulhosos, porque de facto já era tempo de também, no plano político, passarmos a ter aqui assim uma representação dos animais que não têm voz. Portanto, só tendo a nós, temos que de facto dar aqui a responsabilidade de trazer as suas necessidades também ao Parlamento. Rosa, estas medidas, portanto estamos aqui a triangular várias disciplinas, estas medidas acabam por facilitar depois a interação de animais com humanos e ajuda muito no exercício da psicologia. Ajuda. Cada vez mais temos o envolvimento dos animais na recuperação de pessoas doentes, no acompanhamento de pessoas doentes, ou até nem é a questão da doença, é a questão da deficiência. E ou da velhice. Ou da velhice. Sim, querida, eu percebo que tu também estás de acordo. Este estudo científico com que começámos a conversa realmente vem comprovar uma componente que todos nós sabíamos e que se ia observando de uma forma empírica, que a existência de um animal na vida de alguém
pelo afeto, pela postura que nós temos que ter quando temos um ser dependente de nós e aos nossos cuidados, que é um benefício mútuo e que na pessoa de terceira idade e que vive sozinha tem um papel fundamental. Não há nada que me derreta mais do que ver uma pessoa de idade a passear um cão também de idade na rua e perceber que há uma história gigante de cumplicidade entre eles e de vivência. Há tempos, até com pessoas que não tinham animais de estimação, tinham pessoas de certa idade internadas a nível hospitalar, já em estado quase vegetativo, não ligadas às máquinas, mas em estado vegetativo, em que fizeram e permitiram a visita de cães ao centro, e os cães eram colocados às portas dos quartos, entravam nos quartos para ir passar um pouco do tempo. A hora de visita não era com seres humanos, mas sim com animais. E o cão subia para cima da cama do doente, deitava-se na cama e punha o focinho junto da mão. E até pessoas que não se movimentavam há meses, quando o cão começava a lamber e começava a interagir e a pôr a cabecinha por baixo da mão da própria pessoa, a certa altura o idoso começava a movimentar os dedos quase que instintivamente por aquele contacto. A presença dos animais ajuda-nos no nosso próprio microbioma, mudando o nosso sistema de micro-organismos. Mesmo porque quando tocas no animal, a sensação é agradável, porque é quente, é macio, e aquela reação imediata que ele tem de abanar a cara. Exatamente. É uma retribuição. É uma retribuição imediata. E isto não consegues com uma outra entidade. Exatamente. Porque nós temos, vamos imaginar, se eu repreendo uma pessoa, se eu me zango com alguém, a pessoa tem uma reação e essa reação dura tempo. Eu se disciplino um animal e estou a tentar ensinar 5 minutos já. 5 minutos, é muito, 2 segundos. Já passou. Eu sou capaz de e estão-me a lamber a mão. Há uma relação de afeto que nos faz bem. O que é um bocadinho assustador na parte dos maus tratos, porque eles voltam sempre, mesmo que sejam maltratados. Quer dizer, a não ser que sejam continuados, e aí já há um estímulo diferente. Sim, e aí já há outras consequências. Mas na grande maioria das vezes, quando não se atinge esses casos extremos, eles voltam sempre, eles perdoam, eles têm uma capacidade gigante de... São muito mais inteligentes emocionalmente do que nós, muitas das vezes. Há uma frase conhecida que diz que errar é humano, perdoar é canino. Portanto, esta frase diz tudo em relação a esta relação que existe entre o homem e existe entre o cão. E na continuidade da questão do estudo científico, eu tenho o prazer de trabalhar com o Dr. Mário Cordeiro, e o Dr. Mário, aqui há dias, entrou em contacto comigo e disse-me: Pedro, acabei de prescrever 2 cães para 2 crianças. Ou seja, portanto, isto vai ficar gravado para sempre, porque, efetivamente, até da parte médica já existe um reconhecimento. Tivemos cá há pouco tempo o Santiago, o menino do laço autista, que lhe foi entregue um cão e que, de facto, as valências são inúmeras. Por aquilo que estávamos a dizer, há uma comunicação não verbal entre duas entidades. Quantas vezes uma pessoa está sentada em casa, quem tem animais sabe isso, não é? Estamos sentados um pouco mais tristes ou mais silenciados e de repente o cão chega, pousa a cara ao pé de nós, tenta interagir, parece que pressente, que sente, e passa-se uma comunicação não verbal entre duas entidades que é de um preenchimento, principalmente na terceira idade, na infância e em questões de saúde mental, é crucial. Porque, não sei se já lhe aconteceu ter 2 pacientes com um quadro clínico semelhante, mas as diferenças entre um que tem um animal de estimação e outro que não tenha, já lhe aconteceu? Aconteceu. O que estávamos a falar mesmo no início, a vontade de sair de casa. A pessoa estar um pouco mais em baixo e se estiver sozinha e me aparece em gabinete, se calhar se teve a semana inteira sem sair. Um que tenha um cão, não teve vontade de sair, não lhe apetecia levantar da cama, mas o cão vai lá e chateia e puxa os lençóis e a pessoa levanta-se e, mesmo que seja de robe, vai à rua ou vai fazer comida, se calhar não para ela, mas faz para o cão, e há toda uma interação. Sim, às vezes é isso que mesmo. faz a pessoa melhorar. É terapêutico a presença de um animal. Trabalhamos também muito o altruísmo. E até mesmo do ponto de vista social, há aqui uma parceria que pode ser vencedora. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida e temos, por outro lado, os números do abandono que são assustadores. Quando falamos de mais de 100 mil animais abandonados nos canis municipais, de facto tentámos fazer aqui, até mesmo do ponto de vista municipal, parcerias para que nos lares, nos centros da terceira idade... Mas ainda estamos numa fase muito embrionária ou já se começaram a dar passos nesse sentido? Eu acho que já se começaram a dar alguns passos muito tímidos. Nós, por exemplo, temos o exemplo da Gafanha da Nazaré, o lar em que tem, de facto, uma mascote que faz as alegrias
de quem lá vive, mas é um exemplo, infelizmente. Temos também algumas escolas no nosso país que já vão tendo mascotes, mas que ainda não é algo assumido como uma competência, quer das diferentes instituições, quer das câmaras municipais, que tem que passar a ser assumido, tem que ser dado esse passo, porque estamos aqui a resolver dois problemas. Por um lado, a combater o isolamento e, por um lado, a combater de forma ética o problema da superpopulação animal. A legislação que já foi aprovada leva-nos a diferentes nomenclaturas. Já falaste aqui muitas vezes nisso, mas eu acho que nunca é demais. Estávamos a voltar falar referir, ainda há pouco, que é deixar de usar a terminologia dono, porque eles não são coisas, mas sim tutores, Exato. cuidadores, Cuidadores. parceiros. Podemos, no limite, subentender que a palavra donos é aquele que cuida ou que toma conta. E atenção, não estamos aqui não é de todo. de facto a querer depois também extremar posições. Não há problema nenhum se lhe sai a expressão sou dono do Claro Bobby que sim. ou da Costa, neste caso. Claro que sim, mas a palavra dono subentende proprietário de algo, não é? Portanto, Aliás, nos boletins dos cães está lá. ainda. A própria legislação usa esse termo. Agora, aquilo que o legislador também clarificou é que o facto de nós sermos proprietários do animal não nos dá o direito de o maltratar. E até vai, de facto, o nosso Código Civil dizer que temos que o alimentar, temos que lhe dar água, portanto, temos que lhe dar tratamentos Inês, falta-nos. médico-veterinários. É bom Cuidar. termos as coisas de boas, facto. mas eu aqui sou um bocadinho, confesso-lhe, ansioso em relação a isso, que é, ok, é tão bom termos já a legislação e estas coisas cada vez mais se falarem. Eu falo pelo Manhã CM, até porque a Maia é uma ativista, confessa, ativista de pôr as mãos no terreno, a mão na massa, e ensina-nos muito todos os dias sobre isso, mas nós temos aqui cada vez mais estes temas e infelizmente no caso dos maus tratos e dos abandonos e das Continua a associações que ser precisam de gritante, ajuda, sim. podíamos tê-lo diariamente. Mas sabes que ainda há aqui outra questão que falámos na importância daquilo que é o canil municipal e é um centro de recolha, mas é um centro de recolha temporário. E aquilo que acontece, e a Inês sabe aquilo que eu vou dizer, é que os animais têm grande dificuldade e grande percentagem quando entram num canil municipal. Não é uma questão temporária, é uma questão que ficam sempre. Portanto, existe a necessidade de criar aqui automatismos, a criar aqui formas com parcerias para que estes animais seja apenas o canil municipal um local temporário, não é? Tem que haver também muita formação da sociedade civil. Há tudo. Que ela já tudo por prevê fazer. já a ser Há cumprida. coisas Exato, que são lá está. importantes. Aí Por sim é exemplo, só missão. no- Peço desculpa, não faz aí mal, sim é só missão. Nos centros de acolhimento infantil, muitas das casas que têm N crianças, que também deveriam ser temporários e não são, seria interessantíssimo haver parcerias onde estas próprias crianças teriam animais de estimação fornecidos em parceria com entidades como estas, para que as crianças tivessem a exposição ao cuidar de um que se animal, relacionem. reparar laços Sim, exato. e ter um animal de estimação que pode realmente beneficiar a parte afetiva, e eu acho que estas parcerias ainda nem... Eu acho que estas conversas são super interessantes. muito. Obrigado aos três. Deixa-me por só terem vindo. desmistificar uma Ficávamos coisa. até dia 10, Deixa-me só. que é o Dia Internacional do Direito dos Animais, que é no domingo, por isso é que antecipámos. Mas, hoje Só para desmistificar este aqui uma questão, porque estávamos a falar na questão da parte financeira de ter um animal, é fundamental, porque nós, quando temos um animal connosco, existe efetivamente uma responsabilidade compromisso. financeira. Mas foi feito pela DECO há muito pouco tempo um estudo, quer dizer, um levantamento de qual é a importância. Estamos a falar de 400 euros por ano, 1 euro por dia. Portanto, não é assim tanto ter um animal em casa, a despesa financeira não é assim tão elevada quanto isso. E não é por aí que existe a desculpa de não poder ter um animal em casa. Pedro, Rosa, Inês, E Tosta. Tosta. Muito obrigado por terem vindo. Um aplauso aos nossos convidados. Dia 10, que é o próximo domingo, celebra-se então, assinala-se o Dia Internacional do Direito dos Animais. Vamos fazer deste dia todos os dias, por favor. Vamos para o intervalo, já voltamos, até já.